Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial completo sobre gravação de áudio no Reaper, para você poder gravar a sua voz, gravar o som do seu instrumento, enfim, não ter mais dificuldades relacionadas a isso. Então eu vou te ensinar, por exemplo, a fazer a configuração de uma interface de áudio, te explicar o que é a latência, como fazer o ajuste de ganho no momento da gravação, como gravar processando, a sua monitoração, como aplicar um efeito, enfim. Tem muita informação importante, muita informação útil para você. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você não terá mais dificuldades em fazer gravações utilizando o Reaper. Então permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade. Estamos aqui com o Reaper aberto. Estou com o projeto zerado, não fiz configuração nenhuma e vamos começar configurando a nossa interface de áudio. Logicamente, precisamos ter uma interface de áudio plugada ao nosso computador. Eu estou utilizando aqui uma Tascam, modelo US, que vocês estão visualizando aí na tela. Ela está plugada através de um cabo USB nesse computador. E aí, estando plugada, você faz lá o download do drive específico da sua interface. Se ela não tiver nenhum drive específico, você pode utilizar o drive Ace4All, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois de tudo instalado, vocês vão vir aqui, ó, aqui nessa opção em cima do Reaper, vão clicar e aí vai habilitar essa janela de preferências na opção Device. Aqui em Audio System, vocês vão selecionar essa opção de ASIO, caso o drive da sua interface seja ASIO. E lembrando que eu estou mostrando aqui para quem utiliza sistema operacional Windows. No Mac tem algumas diferençazinhas. Então selecionou aqui ASIO. Aqui em ASIO Driver você vai selecionar o drive da sua interface, como eu mencionei. A minha é uma Tascam USHR. Aí eu selecionei ela aqui. Aqui eu vou manter essa opção habilitada, Enable Inputs, para que ele possa reconhecer as entradas e saídas da minha interface. Aqui em First eu vou selecionar a primeira entrada, em Last a última entrada. E assim eu vou fazer aqui na parte da saída. Primeira saída e última saída. No meu caso, uma interface de 2 entradas e 2 saídas. Depois que você configurou isso, você vai clicar aqui em Configuração de ASIO. Vai habilitar, deixa eu fechar aqui para a gente poder melhorar essa visualização. Vai habilitar a configuração do drive ASIO da sua interface de áudio. E aqui tem uma informação muito importante que é o buffer size. É lógico que esse layout desse drive que eu estou mostrando para vocês será diferente do de vocês, caso vocês estejam com uma outra interface de áudio, mas de uma maneira geral é só seguir mais ou menos o que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês vão encontrar uma configuração chamada buffer size, como vocês estão visualizando aqui. E aqui tem essas numerações. Quanto menor a numeração, menor a latência. Quanto maior a numeração, maior a latência. Eu estou deixando aqui 1024, mas para eu gravar e não ter a percepção de eco, de delay, eu teria que deixar aqui em torno de 250 a 128 samples. E aí você pode estar me perguntando, tá, o que é latência? Latência é o tempo que o áudio leva para entrar no teu sistema, no teu computador, ser processado e voltar para a sua monitoração. Então, se você está utilizando o microfone como eu estou utilizando aqui, esse microfone está captando o som da minha voz, está enviando o áudio para dentro de uma interface, que está enviando para dentro do meu computador, que está sendo gravado e processado, voltando para a interface e retornando para a minha monitoração, para o meu fone de ouvido. Que, aliás, esse é um detalhe importante. Se você for gravar qualquer informação de áudio com a captação externa de um microfone, por exemplo, você tem que utilizar um fone de ouvido para que você possa ter uma monitoração limpa e o microfone não ficar captando o áudio das monitorações de uma caixa de som, por exemplo. Então, esse tempo que o áudio levou para percorrer é chamado de latência. Por isso que muita gente vai gravar o seu áudio e percebe que está ouvindo ali o áudio esquisito, parece que tem uma repetição, um delay, é por causa da latência. Só que, se você deixa uma numeração baixa aqui em samples, você vai exigir mais processamento do seu computador e mais processamento da sua interface. Então, vai chegar um momento em que você vai ter que aumentar essa numeração para que você possa gravar
sem que o áudio esteja prejudicado, porque senão ele vai começar a travar, vai começar a dar aqueles cliques digitais, começar a falhar, e aí você já sabe que o problema é por causa da latência. Depois que você fez essas configurações, nós vamos para a etapa 2. A etapa 2 é insertar uma track e armar a gravação. Então, vou dar um duplo clique, já tem aqui uma track insertada. Ela já vem com algumas configurações na própria track, porém, quando a gente arma a gravação, vocês vão perceber que ela configura a monitoração, medindo aqui nessa numeração, coisa que não aparece quando ela não está armada. Se eu liberar um som aqui nessa track, a gente só vai ver aqui a monitoração em verde. Não tem as informações numéricas da informação em dBFS. Então, quando você arma a gravação, aparece. E aqui já começa a brincadeira, que é o seguinte. Eu estou utilizando esse microfone, está plugado na minha interface, o áudio está chegando ali, tudo certo. Só que o áudio, como vocês estão visualizando, ele está batendo aqui ó, em menos 30, menos 24. É pouco volume. Eu precisaria que o áudio estivesse batendo aqui em menos 12 a menos 6. Entre menos 18 e menos 6 está legal, com uma média aqui de menos 12. Como é que eu faço para esse áudio bater aqui em menos 12? Você vai ter que ir lá no canal onde você plugou o seu microfone ou o seu instrumento, tem um knobzinho que é o ajuste de ganho, você vai virar o knobzinho até que o sinal esteja batendo aqui entre menos 18 e menos 6. Só que pode acontecer de você virar aquele botãozinho todo e mesmo estando todo virado, o volume esteja baixo, como está nesse caso aqui. E aí eu vou te ensinar como fazer um ajuste de ganho digital e vou te explicar também as consequências por fazer esse ajuste de ganho digital. Então, se o microfone não é legal, o cabo não é de boa qualidade, a interface também não é boa, ajustou lá o ganho e está com volume baixo, você vai clicar aqui ó, em FX. Aqui a gente já começa a parte do processamento na gravação. Perceba o seguinte, nós temos aqui essa opção FX, que ao clicar habilita a janela de plugins do Reaper, para a gente poder selecionar algum plugin, tudo certo. Só que a gente tem essa opção em FX. A opção em FX significa que você vai insertar um plugin para a gravação. Ele não vai interferir no áudio após a gravação. O plugin vai interferir apenas na gravação. Então, se você insertar um plugin aqui na opção FX, esse plugin não vai interferir na gravação, e sim no áudio pós-gravação. Se você inserta um plugin na opção em FX, ele vai interferir, né? Ele vai processar aquele áudio durante a gravação, mas não vai interferir no áudio após a gravação. Então, precisa ser aqui na opção em FX. Vocês vão escrever aqui, volume, e aí vai aparecer esse plugin aqui, ó, que é um ajuste de volume da JS, que é nativo do Reaper. Então, vai aparecer aí no seu software. Dá um duplo clique e ele está aqui, ó. Aqui você tem esse ajuste em dB, e aí você vai aumentar, ó. Ele vai começar a dar volume, tá vendo? Eu vou deixar aqui em 18. Ó, já tem um volume ali da minha voz sendo captada, batendo aqui no menos 12, a no máximo menos 6, entre menos 18 e menos 6. Então já está legal, já está com volume que eu consigo gravar. Eu vou até aumentar mais, vou colocar aqui 21. Ei, som, então tá legal, já está ali batendo legal. Já tem um ajuste de ganho feito, só que aí você pode se perguntar, tá, por que eu preciso ajustar o ganho analógico se eu posso ajustar o ganho digital? Porque o ganho digital, ele vai aumentar o volume da sua gravação, mas vai aumentar também todo o chiado, todo o ruído que tem durante a gravação. Por isso que é bom ajustar o ganho analógico lá na sua interface. Não conseguiu chegar num ajuste de ganho legal, aí você utiliza esse recurso do digital, para você ter um volume de gravação legal, não ficar com um volume muito baixo. Antes da gente continuar, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, mixagem, masterização, produção de VS, eu tenho vários cursos muito bem avaliados, eu tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. Só clicar conhecer, eu tenho certeza que algum deles será útil para você. Voltando aqui, então depois que você fez esse ajuste de ganho, analógico e o digital, caso seja necessário, o áudio já está chegando, a gente já poderia começar a gravar. Só que
vamos entender algumas coisas que nós temos de possibilidade durante a gravação. Primeiro, esse botãozinho, na verdade, é um ícone de um alto-falante que vocês estão visualizando aqui do lado do botão vermelho de armar a gravação da track, ele que vai habilitar a monitoração. Então, se eu deixar ele aqui em transparente, né, da maneira que vocês estão visualizando ali, significa que o áudio vai entrar, mas não vai retornar para eu fazer a minha monitoração. Então, se você não quiser fazer a monitoração daquele áudio que está sendo gravado, você deixa desabilitado dessa maneira. Quer fazer a monitoração? Deixa ligado. Supondo que você não conseguiu baixar a latência, aquela configuração que eu mostrei anteriormente, e aí você está monitorando o áudio, está tendo delay, está confundindo, não está legal. E você não pode baixar mais aquela configuração. Então, você vai gravar o seu áudio sem a monitoração. Beleza. Vai ter a gravação certinha, bonitinha, mas você não vai conseguir se ouvir ou ouvir o seu instrumento porque você desligou a monitoração. Porém, é uma alternativa para quem tem esse tipo de problema de latência que não tem como resolver. Então, se você tem uma interface dessas chinesas que não tem drive específico e que não tem uma boa qualidade, o conselho que eu te dou é o seguinte: deixa uma latência alta para não exigir processamento e desabilita aqui a monitoração e está tudo certo. Gravou lá e vai ser feliz. Agora, quero gravar, quero monitorar e quero processar esse áudio no momento da gravação. O que eu fortemente aconselho, e vou te aconselhar também outras questões relacionadas a isso, que é o seguinte: quando a gente clica aqui em FX, como eu mencionei, já tem um plugin insertado. Eu vou insertar um outro plugin aqui, clicando em adicionar, e eu já quero equalizar minha voz. Então, vou pegar aqui o ReEQ, que também é nativo do Reaper. Vamos selecionar aqui o ReEQ. Com o equalizador insertado na track da gravação, eu posso, por exemplo, pensando na voz, cortar esse subgrave aqui, ó, que eu estou passando com o mouse e que não tem necessidade, porque é só sujeira. Então, já posso aqui eliminar esse problema. Vou vir aqui na banda 5 e vou ligá-la. Já fez um cortezinho ali em 100 Hz. Na minha voz, que tem um pouquinho mais de grave, posso deixar aqui um ajuste para 80. Então, já estou cortando aqui os graves, já estou limpando um pouco o som no momento da gravação. Posso cortar as extremas altas frequências? Posso, até porque um microfone dinâmico como esse não vai fazer captação acima de 18.000 Hz. Então, vou pegar a banda 4, vou selecionar aqui em Type, vou colocar um Low Pass dessa maneira, vou trazer aqui a largura de banda para 0, dessa maneira, que na verdade aqui é o 2, né? Posso até deixar um pouquinho mais fechadinho assim, e vou trazer aqui para 8.000. 8.000 não, para 18.000. Dessa maneira eu estou cortando aquele agudinho, aquele chiadozinho que vai vir na gravação, que não vai fazer diferença nenhuma na gravação da minha voz. Agora, se você está com microfone condensador, está gravando uma voz feminina que tem muito agudo, não faz o corte nas altas frequências não, faz só o corte nas baixas frequências. E aqui eu poderia equalizar, poderia puxar, por exemplo, um pouquinho das médias altas da minha voz, ó. Então, vou puxar um pouquinho aqui em torno de 3.600 Hz. Vou puxar um pouquinho, ó. Já equalizei um pouquinho a minha voz. Depois que eu fizer a equalização, e aqui tem um detalhe que é o seguinte: não adianta seguir exatamente o que eu estou mostrando aqui, porque vai funcionar para mim, mas não vai funcionar para você. Então, vocês precisam ouvir, entender e equalizar. Depois eu vou insertar um compressor. Vamos pegar aqui o ReaComp. O compressor é o seguinte, que também é nativo do Reaper. Ele já vai controlar a dinâmica da minha gravação. Então, para não correr o risco de clipar e nem ficar com o volume muito baixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no Threshold, eu vou trazer esse fader para baixo, até o momento em que ele comece a ter esse verdinho, essa monitoração de entrada, ultrapassando essa marcação do Threshold. Vou deixar uma compressão bem conservadora para a voz, 3:1, e aí, lógico, tudo isso pode ser alterado. E vou deixar o Attack Release do jeito que já está. Quando eu falo mais forte, ó, com mais pressão, a voz já começa a sofrer uma compressão aqui, tá vendo? E aqui pela monitoração eu já percebo que já não está mais chegando o volume próximo a clipar. E aí eu posso também compensar um pouquinho o ganho, já que eu estou perdendo um ganhozinho ali, eu posso compensar talvez com mais 1 dB aqui, já que eu estou perdendo ali na compressão, nessa monitoração em vermelho.
E beleza, ó, já tem equalização, já tem compressão, já tem um ajuste de ganho digital. Falta o quê? Falta a gente insertar aqui um reverbzinho, se você quiser, né? Às vezes você gosta de gravar já com reverb. Reverbate. Vamos colocar aqui o Reverbate, que é um reverbzinho nativo do Reaper. Estando ele insertado diretamente na gravação dessa maneira, você vai ter que fazer o seguinte. Esse faderzinho aqui, wet, você vai trazer para menos infinito. Aqui em Room Size, que é a expansão do reverb, eu vou deixar aqui bem agressivo, 95%. E agora eu vou trazer esse fader para cima e vou começar a monitorar e sentir se o reverb está legal ou não. Vou exagerar para ser bem perceptível. E beleza, tem lá minha voz com reverb, com equalização, com tudo. Ó. Vou abrir aqui de novo. Tá todo mundo aqui, ó. Ajuste de ganho, equalização, compressão, um reverb. Só que tem um detalhe muito importante que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte. Quando a gente grava processando, não tem como desfazer o processamento que foi feito. Ou seja, você vai ter ali no final a gravação equalizada, com compressor e com reverb. Então, não tem como desfazer. Se você não sente confiança em gravar processando, o mais indicado é gravar sem inserção de plugins, para que você tenha ali um áudio limpinho, para que você possa processar depois durante a mixagem lá da sua voz e violão, mixagem da sua música. Só que a gente pode ter os dois lados da moeda, digamos assim. Eu posso ter uma gravação processando e uma outra gravação sem processamento algum. Como é que eu faço isso? Eu posso duplicar essa track, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela, vou selecionar aqui para duplicar a track. Agora eu tenho duas tracks recebendo o mesmo áudio, porque a configuração de entrada é feita por aqui, ó. Você vai clicar aqui nessa setinha para baixo, né, onde está in 1, e vai selecionar input mono. Como vocês viram lá no início, a minha interface só tem duas entradas, entrada 1 e 2, e aí meu microfone está plugado na entrada 1, já está reconhecendo aqui. Como eu dupliquei a track, aqui está configurado da mesma maneira. Se eu plugar esse microfone no canal 2, eu teria que selecionar aqui in 2, para poder receber esse áudio. Eu dupliquei a track. Nessa track aqui de baixo, eu vou gravar sem processamento. Então, vou clicar aqui e vou deletar esse plugin, ó. Esse de efeito, esse daqui de compressão e o equalizador. O ajuste de ganho não, porque eu não fiz o ajuste de ganho analógico propositalmente, para que vocês pudessem ver esse ajuste digital. Então, eu preciso manter o ajuste aqui para ter uma coerência de volume na gravação. Mas, se quiser, também pode deletar. Dessa maneira, eu vou gravar minha voz separadamente em duas tracks, uma processada e outra sem processamento. Aqui deu uma clipada porque somou, né, as informações de áudio. Então, vamos gravar para a gente depois fazer um comparativo. Eu só vou colocar o nome aqui, ó. Vou colocar voz P de processamento e aqui vai ser voz S de sem processamento. Vai ser isso daí mesmo. Então, vamos gravar voz P e voz S. Vou clicar aqui nesse botão para começar a gravar. Vamos lá. E aí percebam que ele me deu uma mensagem aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte: tem duas ou múltiplas tracks, né, que estão armadas para gravação recebendo o mesmo input, a mesma informação de áudio. E aí ele pergunta se eu quero realmente fazer essa gravação. Eu digo que sim. Se eu quiser, eu posso desabilitar essa mensagem também. E vamos gravar. Alô, som, testando, gravando minha voz com e sem processamento. Estamos aqui gravando minha voz. 1, 2, som, teste voz. Cliquei e pronto. Ele parou ali a gravação. Vou desarmar aqui, desarmar aqui. Aqui tinha os plugins processando e aqui só ajuste de ganho. E aí nós temos esses dois resultados aqui, que eu vou dar o play para vocês poderem ouvir, e a gente vai comparar a gravação com e sem processamento. Só que, logicamente, foi feita uma gravação aqui para uma videoaula, então não é uma questão de qual ficou melhor, qual ficou pior. Apenas só identificar como as gravações ficaram, a diferença que teve entre gravar processando e não. Então, antes de eu dar o play, como eu estou utilizando também a gravação
para essa videoaula, eu vou mudar aqui de interface, colocar a interface interna desse computador para que ele possa reproduzir o áudio, senão não ia reproduzir na gravação para essa videoaula. E aqui percebam que os plugins, mesmo estando insertados, eles não vão interferir mais, porque essa opção é só para a gravação. Mas, de qualquer maneira, eu vou deletar eles aqui, ó. Deletei, mantive pressionado o Alt e cliquei sobre para poder deletá-los. Então, vamos ouvir primeiro essa voz aqui, depois a outra. Alô, som, testando, gravando minha voz com e sem processamento. Estamos aqui gravando minha voz, 1, 2, som, teste voz. Cliquei. Tem reverb pra caramba, exagerado. Vamos ouvir sem o processamento. Alô, som, testando, gravando minha voz com e sem processamento. Estamos aqui gravando minha voz, 1, 2, som, teste voz. Cliquei. Pronto, finalizado. Temos aqui os dois resultados. Não gostei do primeiro áudio, tá com muito reverb, enfim, não ficou legal. Não perdi a gravação, porque eu gravei sem o processamento. Basta vir aqui, deletar a minha track e pronto. Tem aqui o áudio íntegro, sem processamento, para eu poder utilizar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que ela tenha sido útil para vocês. Caso vocês tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles eu vou deixar aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, caso você queira me seguir. Também, se quiser deixar alguma dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Forte abraço, até a próxima. Tchau!